Vamos orar, família. Pai, em nome de Jesus te agradecemos por esse domingo e pela oportunidade que temos de cultuar o teu nome. Fale conosco, por favor. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, que ele cresça, que eu diminua, que os teus propósitos sejam estabelecidos. Repreendemos todo o mal, repreendemos todo o levante, toda ingerência maligna que queira porventura atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer aqui. Declaramos que somente o Espírito Santo do Senhor tem liberdade para agir e se manifestar neste lugar. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos em uma série de mensagens. Batalha espiritual. Estamos falando de guerra espiritual. O nosso texto base é Efésios capítulo 6, versos 11 a 12. E peço que, por gentileza, leiam comigo agora em voz alta, mas bem forte, família. Vamos lá. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vou frisar novamente. É a terceira mensagem da série. Falei nos 2 domingos anteriores. Falo agora novamente. Batalha, guerra espiritual não se trata de forças equivalentes. Tire isso da sua cabeça. Não tem guerrinha, lutinha entre Jesus e Satanás. Isso é crendice. Isso é grego, isso é pagão. Isso não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com a verdade. Não há como medir forças entre Jesus e o diabo por uma simples e única questão. Eu poderia passar horas trazendo embasamentos teológicos, fundamentos bíblicos para vocês, mas vou te dar um único argumento, até porque tenho dito isso nos domingos anteriores. O atributo divino da onipotência só pertence à Trindade Santíssima. Somente o Senhor é onipotente. Você sabe o que significa onipotência? Aquele que tem todo o poder. Se ele tem todo o poder, que história é essa que o diabo está lutando, está brigandinho com Jesus? Se Jesus está lá tentando, e agora? Qual que é a estratégia dele? Não tem. A batalha e a guerra é aqui, ó. É contra a nossa carne. Nós precisamos. O Senhor nos deu o livre arbítrio. E você escolhe. Tanto que a Bíblia diz, escolha a vida para que vivas. É você quem escolhe. A determinação do Senhor é que o amor dele é oferecido. Mas você não é obrigado. Com o amor dele, ele nos atrai. E você então escolhe estar ao seu lado. Não há guerra, porque o fim do diabo já está decretado. Leia a sentença. Foi julgado, foi condenado, foi expulso do céu. A terça parte dos anjos, que são os anjos caídos, que são os demônios, que cirandam pela terra, já estão condenados. É uma questão de tempo. É como eu ensinei há domingos atrás. É aguardar o tempo onde o Senhor, e somente Ele sabe, onde Ele vai falar e declarar. Agora, todos para esse lugar eterno, de onde nunca mais sairão. Tempo. Não são forças equivalentes. Não são forças equivalentes. Você pode, inclusive, assistir e ouvir testemunhos inúmeros.
onde em lugares onde há invocação dos espíritos, dos demônios, se há alguém com a presença do Espírito Santo no lugar, não acontece. Já ouvimos o desviado, cara, o desviado foi chamado lá para o tambor, vamos lá, nós vamos no tambor. Vai, estou desviado mesmo. Mas um dia entregou a vida a Jesus, amou Jesus, mas está desviado, esfriou. Fala, vai lá, vou lá assistir. Eu não acredito, não, mas vou lá assistir. Os caras estão lá, blá, 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 blá. E uma hora, e cadê o Espírito que não vem? Aí daqui a pouco vem a informação. O que esse cara está fazendo aqui? Que enquanto eu estiver aqui, o Espírito não vem. Pelo único motivo que a Bíblia já declara: aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Diga assim: com Cristo eu sou mais que vencedor, porque Ele já venceu e eu venci com Ele. Perceba que essa vitória, ela não está ligada a possibilidades, ela já está decretada. Eu já venci com Cristo. Ele venceu a morte por mim. O maior dos nossos problemas é a vida eterna, porque o pecado gera morte eterna. O que é morte eterna? É afastamento, distanciamento, é separação de Deus. Precisamos entender o que é de fato guerra espiritual, batalha espiritual. Alguns são atraídos às vezes pelo tema, dizendo: vou lá, eu acho que vai voar alguma coisa. Sempre tem um demônio rosnando. A gente, esse é o demônio Rottweiler, olha só. Não, esse é o demônio Lassie. Esse é o demônio. E tem gente que é especialista em gritos de demônio. Chama eles de caça-demônios. Caça-demônios. Não se trata disso. A verdadeira batalha é você discernir o mundo espiritual, se posicionar em Cristo, para viver o que o Senhor quer que você viva, cumprindo os propósitos, alcançando os objetivos. Só tem um que quer ver você paralisado, só tem um que quer ver você prostrado, frustrado, só tem um que quer ver você não rompendo e feliz no casamento. E por isso ele diz, a Bíblia, astuto, que a Bíblia chama o inimigo, chama Satanás de astuto. A Bíblia fala que suas armas são sutis, dardos inflamadas e setas malignas, para tirar você da essência da verdade. Eu quero hoje compartilhar sobre uma das ferramentas, estratégias mais importantes no que diz respeito à guerra espiritual, que é você saber como se equipar. Bispa e eu sempre escolhemos uma série de algum streaming para a gente assistir juntos. Já dorama não dá mais, chega. Quem assistiu um, assistiu todos. Porque quem viu um, viu todos. Não é verdade? Já deu, já. É muito meloso. Aí depois que você sobe a montanha, irmãos, que os coreanos cheios de pó de arroz na cara, eita, aquilo é uma mentira. Aquilo lá, da hora que termina a filmagem, que passa o tira-reboco, deve virar um negócio. Enfim, deixa para lá. Por que eu entrei nesse assunto? Então eu e a bispa, a gente sempre é aquele momento então a gente escolhe um que a gente assiste juntos. Aí eu peguei um bem romântico. Vou marcar ponto com a patroa. SEALs. Filme de guerra da Marinha Americana. Eu falei, jogo rápido, são 5 temporadas. 20 episódios, em média, cada temporada. Sériezinha boa, para dar um tempero no casamento. Coisa. Fica a dica, irmão. E uma das coisas assim que eu vi que os SEALs, se você não sabe, é a elite
do exército, da marinha americana. Pra você ter ideia, foi uma equipe dos SEALs que pegou o Osama. Os caras são sangue nos olhos. Enfim, e assistindo ali, eu percebi que essa equipe, o governo americano, investe em cada SEAL milhões de dólares no treinamento. Ele se torna um especialista em todas as áreas. Um SEAL é da marinha, mas ele é especialista em salto de paraquedas. Ele é especialista em mergulho. Ele é especialista em andar na mata, andar no deserto. Ele é especialista em tudo. Ele é especialista em estratégias, em prédios, casas. Agora, eles são treinados, mas muito treinados, para não apenas executarem algo, mas planejarem a forma como vão executar o que está sendo pedido. Estou falando de guerra. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus e recebendo a instrução de Deus, no que diz respeito à guerra espiritual, é exatamente isso. É bacana você assistir um filme dos SEALs e ele em ação e aquela coisa bonita, não sei o que, mas e antes, quando estavam sentados, fazendo aulas teóricas, fazendo aulas práticas, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, para então ter um resultado. E eu percebi algo assistindo essa série. Tudo bem que é ficção, mas eles tentam se aproximar ao máximo da realidade. O objetivo dos SEALs é fazer com que todos voltem para casa, na equipe. Então, é resgatar um refém? O objetivo é resgatar o refém, mas nós trabalhamos, nos preparamos para que não apenas o refém volte, mas cada integrante do time. Onde eu quero chegar? Para isso, para cada batalha, estamos em guerra. Mas uma guerra, ela consiste de várias batalhas. Quem está comigo aqui? Perfeito. Cada batalha exige uma estratégia. E cada estratégia vai requerer de você uma expertise para saber qual arma utilizar. Um SEAL, lá dentro do seu QG, ele tem um lugar dele, uma sala dele, onde está todo o armamento dele. Quando ele recebe a missão, eles vão para uma reunião e eles vão determinar qual é a melhor estratégia para operar. E daqui a pouco, cada um deles, individualmente, dentro do propósito que a equipe já fechou, mas dentro da expertise de cada um, ele vai lá e vai escolher a arma que ele quer usar para aquela missão. É exatamente disso que nós estamos falando. Nos equipar contra as trevas. Veja o que Provérbios capítulo 2, versos 6 a 8 diz: porque o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos que lhe são fiéis. Quem dá sabedoria, família? Quem dá sabedoria, família? Não tem como sair vencedor numa guerra espiritual sem a sabedoria que vem do alto. A estratégia começa do alto. Quando do Senhor você busca, a vitória foi conquistada na cruz, mas o que falta muitas vezes para o povo de Deus é se levantar e guerrear. Tem um texto, eu vou te dar a referência daqui a pouco. O meu povo padece por falta de conhecimento.
Uma das maiores estratégias de Satanás não é o poder dele, eu já falei, ele é um vencido. Não se compara o poder dele com o poder do nosso Senhor. Mas acontece que, como o pai da mentira, ele é o pai do blefe, e então ele se apresenta como algo que ele não é, e dessa forma ele quer limitar você, ele quer fazer com que você se amedronte, ele quer fazer com que o medo se instaure na sua vida, e então você sequer tenta, você sequer se levanta. Eu disse no domingo passado, vou repetir aqui no culto das 18. Tenho vergonha de crente que tem medo de demônio. Se você tem medo de demônio, é porque te falta simplesmente uma única coisa: intimidade, de conhecer quem é o teu papai. Ah, você não conhece o teu pai, você não experimentou o colo do teu pai. Eu me recordo do meu tempo de criança. Por isso que Jesus falou: rapaz, tu tem que ser como um menino. Tu tem que ser, no que diz respeito ao reino dos céus, você tem que se lançar em Deus como uma criança. E eu me recordo do meu tempo de criança, quando eu olhava para o meu pai, e na minha percepção, meu pai era o melhor pai do mundo, e não tinha ninguém igual ao meu pai. Ele sabia fazer tudo. Se é para arrumar isso, ele arrumava. Se é para consertar isso, ele conserta. Meu pai é assim: se é para fazer uma bomba atômica, ele vai saber fazer. Toda criança tem essa visão do pai. Por isso que um dos maiores males da atualidade é justamente a orfandade de pais vivos. Porque precisamos disso, precisamos de pais presentes. E o diabo sabedor, ele faz de tudo, te enche de responsabilidade, de trabalho, de atrapalhos, para te impedir de dar ao filho o que realmente ele precisa: teu tempo, teu amor, tua atenção, teu carinho. E você acha que o que tem que dar para ele é um iPhone novo. Então você vai pegar mais um emprego, vai dobrar só para dar um iPhone, para ganhar o amor do teu filho. Quando na verdade teu filho nem sabe disso, mas o que ele mais precisa é da tua atenção. É só você ir, levar ele para jogar bola junto. Aí você não leva o teu filho para jogar bola, porque vai fazer o quê? Vai me atrapalhar, eu vou ter que ficar cuidando do moleque. Aí eu não me concentro, como é que eu vou bater? Falta e pênalti e a meta de gols. Ah, tu é um perna torta, leva o teu filho para o futebol. Sem conhecimento o povo perece. E nessa falta de conhecimento o diabo vai colocando as mentirinhas dele. E nessas mentirinhas vocês vão criando sofismas, religiosidades, achômetros. E na era da internet, dos especialistas da internet, como eu disse domingo passado, repito, você não estava aqui, vai ouvir. Tem influencer dizendo, influencer gospel, que se você for numa igreja, e num culto, e não tiver uma manifestação demoníaca, não volta mais nessa igreja, porque não tem lá o poder de Deus. Que ridículo. Eu vou te falar o contrário. Se você vai numa igreja, onde nessa igreja a única pessoa que está falando no microfone é o diabo, dando testemunho do que ele fez com a pessoa, vai embora dessa igreja. Porque o culto tem um propósito: é cultuar aquele que vive e reina, é cultuar aquele que deu a vida por mim e por você. Esse é o propósito do ajuntamento dos santos: cultuar aquele que é digno. E eu falei o que acontece nessa casa. Nós oramos para que não haja. Se houver, os nossos intercessores vão levar até uma salinha para preservar essa pessoa, e lá repreender o inimigo e apresentar Jesus, para que a casa não fique vazia, para que seja preenchida com o Espírito Santo e tenha uma vida liberta. Mas as crendices e os achômetros têm levado o povo de Deus a não se aprofundar no que a Bíblia fala e se posicionarem no que ouvem, no que acham, no que pensam. Cuidado com isso. Estamos na era das frasezinhas de efeito gospel, está amarrado. E tem gente que acha que batalha espiritual é sair amarrando o diabo. O diabo está rindo de muita gente. Vamos fazer o seguinte: nem eu nem você, porque daqui eu consigo ver, eu amo. Daqui eu consigo ver as interrogações saindo.
Esse bispo está achando que é quem? Não, porque eu já vi demônio manifestar, eu já vi o outro lá expulsando demônio, não é de qualquer jeito, não. Tem que ter sangue no zóio. Não, porque não sei o quê. Quase que dá para ouvir teu pensamento daqui. Eu amo. Tá bom, lindão, vamos fazer o seguinte, nem eu nem você. Vamos expulsar demônio à moda de Jesus, que aí ninguém tem argumento. Me dá uma frase de Jesus expulsando demônio. Me dá um versículo onde Jesus está todo enraivecido. Você já viu uns crentes, uns pastores expulsando demônio? Não parece que quem está possesso é o pastor? Parece aqueles lá do Havaí, aqueles, como é que chama lá, os havaianos lá, os... Não é aqueles doidos que vai pra guerra, faz careta? Tem uns pastores que vai expulsar demônio, parece aqueles caras. Parece que ele tem que assustar o demônio. Ai. Então quanto mais você grita, mais o demônio assusta. Qual foi a estratégia de Jesus? Ele só chegava. Ô bispão, mas é Jesus, né? Pois bem. Era Jesus homem. Ele se esvaziou dos atributos. E ele fazia isso enquanto homem, na dependência do Espírito Santo. E foi por isso, dando o exemplo, que disse para mim e para você: vocês também realizarão as mesmas obras. E obras ainda maiores. Eu não vou fazer mais careta não, tem gente filmando para fazer figurinha depois. O Espírito Santo está vendo, se fazer figurinha das caretas depois, o Espírito Santo está vendo. Senhor, o profeta uma vez orou e mandou uma ursa, mas eu não estou brincando. Juiz com essas figurinhas minhas aí, que tem as... De vez em quando aparece no meu WhatsApp uma perdida minha. Fala, ô seu filisteu, de onde tiraram isso? Jesus, quando chegava num ambiente onde tinha alguém possesso, a ênfase não era no demônio nem na legião, era na pessoa que precisava de libertação. Falava agora na celebração das 16, quem lembra do famoso endemoniado de Gadara? O pessoal da cidade tinha medo, porque ninguém conseguia prender o cara. Botava correntes, ele quebrava. Não era um demônio, eram demônios, era uma legião. Jesus, se você estudar, vai perceber que ele muda a rota. Ele muda o caminho, ele muda para onde ia e passa por Gadara. Por causa do diabo? Por que ele muda a trajetória dele? Por causa do inimigo? Por causa da legião? Por causa daquele homem. Quando Jesus chega, cadê as frasezinhas gospel? Eu te amarro no meu nome. Jesus só chega. Quem entra em desespero são os demônios. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo. E o texto diz que pediram para Jesus para se atirarem nos corpos, numa manada de porcos que estava por perto. Qual era o medo dos demônios? Eles foram tirar braço de ferro com Jesus, foram medir forças com Jesus. Sabe qual era o medo deles? Jesus lançar um decreto e falar para o abismo: e fiquem lá até o fim. Esse era o medo dos demônios. Por isso pediram, eles só não queriam ser lançados no abismo, onde há alguns espíritos presos lá. Há alguns demônios aprisionados lá desde que foram expulsos. Estão presos lá. Por isso disseram: pega a visão. Ô, meu lindo, presta atenção. Pega a visão. Porque assim, é raro o diabo falar a verdade. Mas nessa ele falou: os demônios, ainda não é chegada a nossa... De que hora que ele está falando? Eles já sabem que são o quê?
condenados. Quem tem medo de quem? Quem tem medo de quem? E eu me deparo com autoridades religiosas e políticas. A estratégia é a mesma. Criar pessoas sem conhecimento. Quanto menos conhecimento, mais elas são subjugadas. Quanto menos conhecimento, mais escravidão. Quanto pessoas mais sem estudo, mais elas se tornam dependentes. E eu olho para líderes religiosos e eu vejo eles usando da mesma estratégia maligna, onde se colocam como o epicentro da libertação. Usam o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, há poder no nome de Jesus. Mas quer ser liberto? Vem aqui, eu vou orar por você. Não, porque eu tenho a chave, eu sei fazer. Vem para o culto tal, sobe. Quando você percebe esse tipo de atitude de líderes, fuja. E aqui vem essa palavra para você. Se você confia em mim como teu líder espiritual, você é livre para assistir quem você quiser, mas você fez a escolha de seguir a orientação de um líder, que sou eu. Se você quer seguir o que eu falo e seguir o líder da internet, a própria palavra diz que casa dividida não subsiste, ela destrói a si mesma. Faz o seguinte, escolha, a escolha é sua, ninguém é obrigado. Mas por amor a você, faz o seguinte, você confia nele, está desconfiando de mim, pega uma linha sua, a porta não está trancada, está aberta, e vai lá. Eu não estou aqui para criar bebezões. Eu não estou aqui para criar filhinhos de 40 anos dependentes espiritualmente. Eu estou aqui para dar seguimento ao que Jesus mandou a igreja fazer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vão fazer isso até que eu venha, e estarei com vocês todos os dias. Quero treinar filhos maduros, filhos com autoridade espiritual, porque estão embasados, alicerçados em Jesus de Nazaré. No nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Inadmissível crente com medo do diabo. Inadmissível crente que capaz de molhar a cama porque tem medo de ir no banheiro à noite. Inadmissível crente que não dorme no escuro porque tem medo do escuro. Não faz sentido. Existem alguns traumas que precisam ser trabalhados. Tem ajuda, tem profissional inclusive da área, bons psicólogos. Agora, se você não faz isso porque é medo do diabo, vai também ficar assistindo Sexta-feira 13, fica assistindo. Bom, nossa, você dá medo, você nem sabe o que é isso, né? Sexta-feira 13. Qual que é o filme de terror agora, famoso aí? Aí, ó, estão sabendo aí. Tem um que eu vejo a foto de vez em quando, um palhaço. Meu irmão, nunca gostei de palhaço. Mas tem uns palhaços que... Aí você assiste. Aí a primeira cena, você já põe os esmilinguidos. Na hora de dormir, a primeira coisa que você faz, você não consegue ficar com o pé nem para fora do lençol. Você tem que trazer o lençol assim, enrolar um pouco assim, trazer. É o tipo de piada que só ri quem sabe. Está tudo bem, porque eu acabei de falar, meu papel é desmascarar o inimigo. Meu papel é justamente fazer com que você conheça a verdade, se posicione na verdade, e quando o inimigo fala aqui com a minha mão.
eu estou em Cristo. O que está em mim é maior do que vocês que estão no mundo, corja satânica. Meu irmão, não é que eu fico bravo, eu fico com compaixão, mas é por isso que eu estou aqui gastando saliva. Crente que chega para mim, ai, fiquei sabendo que fizeram trabalho com o meu nome, já chega tremendo. Bispo, será que pega? Já pegou. Está se borrando todo, já pegou. Já. O bispo não briga com isso. Rapaz, está se tremendo todo, já pegou. Porque a área de trabalho dele é justamente na mente. Eu estou falando de posicionamento, eu estou em Cristo. Simples. Ora por mim, bispo. O crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Orar a gente já ora. Mas e você? Vamos lá? Onde você está? Bispo, eu até estava gostando. Domingo passado foi muito bom, mas hoje o senhor está abusando um pouquinho. Eu acho que foi essa montanha que o senhor subiu aí. O senhor está hoje um pouquinho fora do compasso. Vem cá, vamos conversar que eu vou desenhar. Eu adoro desenhar para vocês. Vamos desenhar. Eu não estou fora do compasso. Se o povo perece por falta de conhecimento, eu quero que vocês se posicionem. Mas lá na Bíblia está dizendo. Jesus uma vez falou, essa corja só sai com jejum e oração. Bora pensar. Eu amo pregar para gente inteligente. Bora pensar. Então vamos lá. Jesus jejuava. Jejuou 40 dias, né? Jejuou. Jesus orava. Lembra que no final do dia ele sempre se afastava ainda para ter um tete-tete com o pai dele depois? Passava o dia fazendo a vontade do pai, passava o dia libertando, passava o dia ensinando, passava o dia pregando, e no final deixava os discípulos e ia ter um lero-lero com o papai. A Bíblia diz inclusive lá em Hebreus que ele todos os dias se derramava em clamor, em alta voz. Aí você fala, você precisa gritar, bispo. Se Jesus quando orava gritava, me deixa. Jesus fazia isso. Agora, Jesus tinha pecado? Jesus tinha pecado? O poder de Jesus era mensurado pela quantidade de jejuns que ele fazia. O poder de Jesus era mensurado pela quantidade de tempo de oração que ele orava. Então, como é que pode você achar que vai estar mais poderoso para expulsar um demônio, porque um orou 1 hora, você orou 2, então você é mais poderoso? Que coisa ridícula é essa? Me explica. Não, me explica. Ó, teólogo. Quer que eu te fale? O que Jesus está falando? A galerinha chegou para Jesus e falou, a gente orou, mas não aconteceu nada. Não foi isso? Jesus falou, tem casta que só sai com... Mas você já aprendeu que o inimigo, ele parte em retirada mediante o poder de quem? Estamos juntos até aqui? A autoridade é de Jesus? O poder é de Jesus? Não é o seu poder. Então a questão que Jesus está se referindo é o quanto você de verdade crê que esse poder se manifesta por seu intermédio. Se você fala e não acontece, é porque na verdade o que está dentro de você é uma incredulidade. Jesus está falando, está faltando intimidade com Deus. Vai jejuar, vai orar. Quanto mais intimidade você tiver com o papai, não tem que gritar, você só dá o comando. Que você... O problema é que você ora e vai ver se Deus fez. E tem gente que ora e já se prepara porque tem certeza que Deus vai fazer. Deixa eu te contar uma experiência. Eu fiz alguns jejuns na minha vida. Eu me recordo de um que eu fiz. Fiz 4 jejuns de 40 dias só tomando água. Um deles, eu não me recordo se foi o terceiro,
ou o quarto. Eu me lembro que foi um desses jejuns. E tivemos um evento na igreja, onde estávamos entregando esse jejum. Eu fiz, não foi a igreja que fez, eu fiz. E tinha não me recordo se era véspera de Páscoa, se era Pentecostes. Eu sei que teve um evento, eu tinha entregue o jejum naquele dia, ou estava entregando naquele dia, 40 dias. E foi aqui, aí tivemos um evento aqui, e eu me recordo ter tido um mover. Pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Tiveram algumas pessoas que manifestaram, foram sendo libertas, porque tinha visitantes, podia ser até um término de conferência, eu não consigo me recordar com exatidão. Mas eu estava nesse lado, bem aqui, ó, e tinha um grupo de intercessores aqui, e uma pessoa, tinha um corpo aqui, assim, uma pessoa deitada no chão, e eu estava aqui, orando e tal. Aí o pessoal da intercessão veio até mim, falou, pastor, não era nem bispo ainda, pastor, falou, oi, a gente já está ali, tem meia hora orando, e o demônio não vai embora. Eu olhei, o corpo estava parado, falei, falei, vamos lá. Aí eu cheguei, bem assim, cheguei e falei assim, em nome de Jesus, sai. Deitado com o olho, você não tem poder. Aí eu falei assim para os intercessores, não é demônio, é criancice, é meninice, é carne. Todo mundo ficou olhando assim, falou assim, todo mundo, deixa ela aqui, vem para cá. E a gente voltou, porque o que estava acontecendo aqui eram pessoas buscando mais do poder, pessoas sendo batizadas, e eu falei, vem para cá. E alguns intercessores, eu olhei para a cara deles, tipo assim, você vai deixar o demônio, né? Não vai expulsar. Eu já falei, não é demônio, tem que ter discernimento. Falei, vem para cá todo mundo. E eles obedeceram, vieram, e eu fiquei de rabo de olho olhando. Daqui a pouco, a pessoa que estava lá, abriu o olho, olhou de lado, olhou do outro, sentou, não tinha ninguém, levantou e saiu andando como se não fosse nada. Eu estava há 40 dias só na água. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu estava tão convicto, tão certo, não da minha santidade. Não é a minha santidade. Mas eu estava tão convicto do que Deus estava fazendo. Eu estava tão convicto da manifestação da presença de Deus. Eu estava tão convicto da autoridade de Deus nessa casa, nessa igreja. E quando eu falei em nome de Jesus, meu irmão, eu sei, o inimigo não pode. Ele não pode, porque não sou eu. Você entende isso? Não pode. Sobre decretos espirituais do céu, o inimigo não pode. A palavra do Senhor diz que quando estamos em Cristo, o inimigo não nos toca. Ele não pode. Ele não tem poder, não tem autoridade. Por que eu sinto? Porque ele te pega no medo e você abre a brecha. Ele não tem poder para suplantar a autoridade de Cristo, mas você é quem pode abrir a brecha. Posicione-se, conhecereis a verdade, e a verdade me liberta. É assim que batalhamos. Palavra, verdade, princípio. A mensagem de hoje está falando exatamente disso. Equipar-se contra as trevas. Olha só, sobre discernimento. Você precisa enxergar aquilo que os olhos naturais não podem ver. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas. Conversava agora com um casal ali fora, um pouquinho antes de vir. Não sei se eles estão aqui ou se eles haviam terminado o culto das 16, não sei. Mas eu falei,
Orem, conversem, vocês dois são uma só pessoa. O Espírito de Deus habita em você e habita em você. Então, se vocês estão em dúvida com relação a algo que vocês estão fazendo, do negócio, da empresa, etc. e tal, o mesmo Espírito que habita em você, habita em você. E qual é a chave? A paz que excede todo entendimento. Isso se chama discernimento espiritual. Não se discerne nada pelo medo. Estou com medo. Não é o Espírito de Deus, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus é um Espírito de poder, coragem. Coragem! O Espírito de poder, coragem, amor, moderação. Se tem medo, não é o Espírito Santo. O Espírito de Deus lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Diga amém. Então essa é a estratégia. Sem medo. Tem gente que não tira a cara de motorista porque tem medo. Tem gente que não faz o teste porque tem medo de não passar. Larga a mão, vai fazer o teste. Prepare-se. Aí se eu não passar, se não passar, não passou. Já aprendeu mais uma como não fazer. Vai adquirindo experiência. Vai orando, vai discernindo. Sem medo. Tem homem que não vai visitar o doutor. Tem medo, quem procura acha. Vai nessa, é o diabo colocando essas crendices na tua vida. Vai visitar o doutor. Você, ei, você, já com mais de 50, você entendeu? Vai visitar o doutor. Quanto antes descobrir, melhor. Esse medo de ir é o diabo, porque quanto mais você demora, mais ele te escraviza e menos chance você tem de ter uma vida longeva. Mas também já viveu bastante. Imagine só o tanto que você viveu até agora. E quanto mais a gente vive, mais sabedoria, mais maturidade. Quanto mais a gente tem maturidade e conhecimento, mais podemos ajudar os que estão chegando. Então a tua vida é importante. Quanto mais você viver, melhor. Só tem um que quer abreviar a tua vida e não é o Senhor, é o diabo. Vai visitar o doutor. Vai lá. Tem gente que fica com medo e se falar que é câncer. E todas as áreas. Tem irmã também que não vai, tem que ir. Faça o que tem que ser feito. Medo não é boa companhia. Medo é um espírito maligno te impedindo de fazer o que tem que ser feito. Então, em nome de Jesus, faça, obedeça, vença. Discernimento. Discernimento é a bússola do soldado espiritual. Mostra onde estão as armadilhas. Discernimento é como aquela ferramenta dos SEALs, detector de metal, onde eu vou botar meu pé. Espírito Santo, pode pisar, está firme, show. E agora, segura, ora. E o próximo, ei, para lá, que vai, boa. O homem espiritual, a mulher espiritual, discernimento, o Espírito Santo habita em mim. Tudo bem, eu sei. A Bíblia fala que podemos nos aconselhar. Na multidão de conselheiros tem sabedoria. Mas eu não quero milhares de filhos bebezões. Quero que vocês amadureçam. Quem é bebê, vamos ajudar, vamos dar leite. Mas tem uns bebezão que faz 20 anos que está na igreja. Fala aqui com a minha mão. Faz 20 anos que você não entendeu nada. Tem outro que chegou ontem. Já está no colegial. E o seu no berçário. Pelo amor. Tem crente, irmão, que está aí, ó. Se converteu faz pouco, está rompendo, está crescendo. Autoridade, falando de Jesus, trabalha, se envolve ali com as mulheres, com os homens, está na célula. E normalmente essas bizarrices eu ouço de crente velho, acomodado. Deixa a religiosidade de lado. Mergulha no relacionamento com Jesus. Mergulha na intimidade com o Pai. Se aproprie das promessas dele para a tua vida. Diga amém. Aleluia. Jesus está multiplicando o tempo. Tenho 6 minutos ainda, dá para pregar mais meia hora em cima desses 6 minutos. Aleluia. Poderia passar pelo menos mais meia hora falando só das armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, está lá. Você vai receber essas referências todas no estudo da célula essa semana. Vocês vão estar aqui na quarta-feira, mas o estudo vai ser dado, vai ser colocado no aplicativo para vocês.
onde vão saber do capacete da salvação, da couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Mas eu quero falar, nesses últimos minutos que tenho, sobre uma ferramenta muito poderosa, que muitas vezes você vira as costas. Com ela eu encerro nessa noite. Eclesiastes capítulo 4, verso 10 diz assim: se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Agora veja o que diz Mateus 18 a 20. Em verdade lhes digo, que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo será... Todo reino dividido em si mesmo será... Eu encerro nessa noite falando sobre uma das armas mais poderosas contra Satanás: a unidade. Diga unidade. Unidade não é uniformidade. A multiforme graça de Deus é linda. Não é uniformidade, é unidade. Você não precisa gostar da cor da parede da igreja. Não precisa. Você não precisa gostar da roupa que eu uso para pregar. Não precisa. Eu já fui um religioso. Eu já cirandei por essas águas de chamar de pecado o que a Bíblia não fala que é pecado. E eu vi que eu estava caindo numa estratégia do inimigo. Eu passei por essa fase. E quando eu olho para a igreja, eu fico tão feliz. Tanta gente diferente, tantos cabelos diferentes, tantas cores diferentes, tanta criatividade. Uau! Que lindo isso! A unidade se dá no propósito. Não pode haver divergência nos princípios. Não pode haver desunião no teu casamento, porque vocês dois são uma só pessoa. É espiritual. Eu deixo o pai, eu deixo a mãe, eu me torno um. Qual é a ação do inimigo nisso? Separar. Efésios diz que a unidade da igreja é uma das ferramentas mais extraordinárias para que as pessoas que não conhecem a Jesus sejam atraídas a Jesus. Porque a unidade manifesta o amor. Por isso que sempre onde tem gente tem confusão. Independe do lugar. Ai, graças a Deus eu encontrei amor e cuidado. Essa igreja é maravilhosa. Ai, porque aqui ela é linda. O bispo, ele tem uma capa igual ao do super-homem, ele voa. Ele tem uma visão além do alcance. Irmão, eu estou mais para Chapolin que super-homem. E você vai descobrir isso aí. É que você não comeu o sal o suficiente junto. Não existe igreja perfeita. O dia que você achar uma, sai, senão você estraga ela. Não tem família perfeita. Não existe casamento perfeito. Dia 13 de dezembro, em nome de Jesus, completarei 28 anos de casamento com a mesma mulher. Já estamos chegando a 1/4 do que vamos viver juntos. Ó, 1/4. Pega 28, multiplica por 4, você vai saber o quanto que eu estou pensando em viver ainda. Ai, bispo, seu casamento, seu bispo, são uma inspiração. Tudo bem, esse é carinho, amor, é honra de vocês. Mas esses 28 anos, eu não recebi por osmose do meu pai e da minha mãe. Foi luta,
teve lágrima. Tive que esmurrar o meu corpo para dizer não. Ela teve que fazer a parte dela. Hoje podemos dizer que estamos vivendo nosso melhor momento? Podemos, mas conquistamos esse momento debaixo dos princípios, debaixo da obediência, debaixo do favor e debaixo da graça de Deus. Teve dia que vocês dormiram sem se falar? Teve. Não consigo nem imaginar a bispa brava. Não era ela, era eu. Aí eu tenho que ir para a batalha espiritual. Minha carne. O Espírito Santo, peço perdão. Aí, nossa, estou parecendo o de Gadara. Falei, tá bom, senhor. Aí você vai. Aí eu começo a entender. Quão bom e quão suave é os irmãos vivendo em? O que acontece? Como é que continua a palavra? Ali o Senhor declara o quê? O que Deus declara na união? Bênção. O que o diabo não quer que você tenha? Bênção. Então, para você não ter a bênção, se a bênção é liberada na união, o que ele vai fazer? Separar. É marido e mulher que briga, é filho que para de honrar pai e mãe, é célula que se discute, é igreja que sei o quê, é fofoca ali, é falando mal não sei do que, é papapá, e nessa desunião, o que interrompe? Não sou eu que estou inventando não, é a palavra, a bênção. O que está rolando? Guerra espiritual. E você, sem discernimento, não percebe. Aí você vai lá, faz o curso tal. Não, porque eu tenho que investir. Nada está fluindo, nada está indo. Você investe, você faz tráfego pago. Você está fazendo tudo certo. Nada vai, nada vai. Você só não tem discernimento espiritual. Você está brigado com a tua mulher, e a Bíblia fala que quando você está discutindo com a tua mulher, quando você está separado da tua mulher, ali que você está brigado com ela, as tuas orações são interrompidas. Não que Deus não possa ouvir, mas Ele está dizendo, não vou responder enquanto você não fizer o que tem que ser feito, porque vocês dois são um. Como é que eu vou responder a sua oração se você está em desunião com ela? Porque a tua bênção é a bênção dela. Então quando você pedir algo, você tem que pedir algo em favor de você e dela. Então as orações estão interrompidas. Isso é batalha espiritual e você não sabe. Mas tem gente que queria ver o pastorzão gritando, amarrando o diabo. Tem gente que diante do tema queria ver cadeira flutuar. Olha o poder do diabo, o diabo faz voar a cadeira. A verdadeira batalha, irmão, é você voltar a viver a plenitude do que Deus tem para você. É você no mundo espiritual declarar, o diabo não vai roubar o que Deus liberou sobre a minha vida. Vou viver a unidade com a minha esposa, com a minha família. Eu não vou deixar essa rebeldia se instaurar no meu trabalho, na minha empresa. Você que é adolescente, na tua escola. O homem espiritual discerne. Você começa a ver na tua classe. Minha classe não é evangélica, minha escola. Não estou falando disso. Estou falando que você tem o Espírito Santo. E você começa e consegue perceber quando a rebeldia vai tomando conta. Eu pergunto, você é canal de paz? Você é canal de solução? Ou você é aquele que se permite incendiar e piorar? Onde você semear, de lá vem a colheita. Isso é guerra espiritual. Eu quero orar por você. E eu queria que você em fé declarasse que o inimigo já está derrotado na tua vida. Que ele não vai continuar sapateando no teu casamento não, na vida dos teus filhos, no seu trabalho. Bispo, eu tenho uma dificuldade de tomar posse do que o Senhor falou. Então pega a dica de Jesus, jejua, ore mais, para você conhecer o papai na intimidade. Não se afaste do jejum e da oração. Quanto mais íntimo dele, mais certeza você tem do que ele fala.
mais autoridade você tem para declarar. Sujeitai-vos a Deus, resistir aos ataques do inimigo, ele vai fugir. Coloque-se em pé. Eu queria ter mais tempo, mas não tem. Se você está aqui nessa noite e tudo começa no seu encontro com Jesus. Eu dei a ênfase, eu falei, as coisas espirituais se discernem no Espírito. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, você tem que fazer isso hoje. Não é por medo, é pelo amor. Com amor eterno Ele nos atrai a Ele. Você percebeu em que nenhum momento eu fiquei fazendo medo em você? Pelo contrário. Você percebeu em que em todo momento eu estou falando do poder e da autoridade dEle, e que Ele está chamando você para se unir a Ele, para viver o que Ele tem para você? Você percebeu isso? Porque é o que eu acredito. Se você está aqui hoje, eu nem posso te chamar à frente. Algumas pessoas já vieram, você está na casa do Pai, você tem liberdade. Mas por conta do tempo eu nem vou chamar. Mas eu quero te dar essa oportunidade, quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou tua vida a Jesus, eu quero orar por você. Onde você está, assim que eu falar, se essa for a sua decisão, você vai erguer a sua mão e manter sua mão erguida, porque eu vou orar por você. Se você um dia já fez isso, mas estava distante, se desviou, estava frio, mas Deus te trouxe aqui, ou está me acompanhando na internet, reconcilie-se com Jesus, reconcilie-se com a igreja de Jesus, com a família. Vamos andar em unidade. Família não abandona a família, família protege a família. 2 é melhor do que 1. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você quer entregar a vida a Jesus, onde você está, só levante a sua mão, quero orar por você. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, estou te vendo, Deus abençoe. Lá no fundo alguém? Só faça o sinal, Deus abençoe, glória a Deus por isso. Amém, 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 querida, Deus te abençoe. Lá no fundo, estou vendo você, ali, você também bem ali na frente, estou te vendo de vermelho. Lá no fundo, estamos juntos, glória a Deus, Deus te abençoe. Amém, estou te vendo ali, brother, glória a Jesus. Há mais alguém aqui? Quero só ver, Deus te abençoe. Deus te abençoe, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe. Lá no fundo, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fique com sua mão levantada, eu vou orar por você. Pai, são tantas as decisões essa noite. Nós abençoamos essas vidas. Somos testemunhas da escolha e da decisão que elas estão fazendo hoje por Jesus. Pai, escreve o nome delas no livro da vida. Batize-as, sele-as com teu Santo Espírito. Eu quero declarar que agora, na cruz de Jesus, toda maldição é quebrada, maldição familiar, toda ingerência e todo levante maligno agora é quebrado pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus de Nazaré. Toda arma forjada contra você não prevalecerá. Declara a tua vida remida, lavada e justificada pelo sangue do Cordeiro. Você sendo tirado da direção que o conduzia para longe de Deus e sendo transportado para o reino da luz, do amor do Senhor. Uma nova história, um novo tempo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Agora, Pai, eu intercedo por toda a igreja, por toda a família, os que estão online acompanhando, diante do que ouvimos nesta noite. Em Cristo nos posicionamos, somos mais que vencedores. Todas as mentiras, todas as artimanhas, tudo aquilo que o inimigo tem se levantado para causar medo, apatia, paralisação, eu declaro
nulo, sem efeito. Hoje a tua verdade foi explanada e a verdade liberta. Em nome de Jesus eu quero declarar: homens e mulheres espirituais, cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito, que não se acovardarão diante dos desafios, não irão se acovardar diante das mentiras e dos levantes do inimigo, e na autoridade que há no sangue do Cordeiro, posicionados, irão, ó Deus, levar adiante, irão cumprir o propósito. Ó Deus, viverão em família, no casamento, na empresa, na vida espiritual, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Declaro cura, libertação, as bênçãos e a unidade que há no sangue do Cordeiro sobre a tua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém. Está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus.